Boa tarde, Brasil! É terça-feira, gente. O nosso programa está recheado de atrações para animar a sua tarde, viu? Vocês já ouviram falar em dislexia? Saiba que é muito importante, viu, gente? Estar bem atento a cada fase das crianças e assim conseguir identificar, tá, os sintomas que podem sinalizar o problema, tá? Então, atenção às mamães, papais, aproveita, liga para amiga, para prima, para todo mundo e avisa. Dislexia vai ser o nosso tema com a doutora Ana Lúcia. Vai estar aqui para nos ajudar a entender sobre esse assunto. Na parte da beleza, Evelyn Oliveira vai apresentar o Firm Skin, um método que vai ajudar a combater a flacidez muscular, gente. A poderosa da Marcela Pilão estará na nossa cozinha preparando um delicioso bolo de pão de mel. É isso, maravilhosa? É isso mesmo, Nani. Boa tarde. Que perdição, hein? É verdade. Hoje eu trouxe o pão de mel, né? A La Dolcella é famosa pelos pães de mel e hoje eu vim aí com a primeira receita de pão de mel que a gente coloca no ar. Primeira receita, né, Primeira Marcela? receita, porque é o carro-chefe do La Dolcella, É o carro-chefe, exatamente. E agora, ao invés de os pãezinhos de mel pequenos, um bolo de pão de mel. Hoje eu trouxe um bolo para brilhantar e adoçar o chá da tarde de todo mundo. Nossa, mãe do céu. Fala sério, hein, gente? Um bolo de pão de mel. Já deixa um bloquinho com a caneta aí para você aprender essa receita, hein? Que tá dando até água na boca, não é verdade? Lembra da campanha, gente, dos famosos aí sobre esclerose lateral miotrófica, que eles jogavam água gelada com um balde na cabeça? Pois saiba que a doença pode ter também a ver também com o lado espiritual. E Edu Scafon vai estar aqui, claro, falando tudo isso pra gente, tá? E ainda tem música, vamos animar, com o samba de Rogerinho Ratatouille. O programa tá começando, 25786000 tá liberado, o WhatsApp também tá liberado, tá? O telefone vai colocar pra vocês aqui, vocês já sabem que esse número é de vocês há tempos, tá? Libera no GC. Pode mandar perguntas, pode participar à vontade, que o programa, meu bem, é todinho pra vocês, gente. 25786000 para falar ao vivo. 953970461 é o WhatsApp que você pode ir mandando perguntas. Então, vamos lá ver um pouco a beleza dessa mesa do chá da tarde. Como eu gosto. Nossa, quanta beleza que está nessa mesa. Esse bolo aqui tá uma perdição. E aí, queridas? Olha só. A doutora pode mandar perguntas, viu, gente? Doutora Ana Lúcia Duran, fonoaudióloga. Vamos aprender aqui a dislexia. Tudo bom? Bem-vinda. Obrigada, Nani. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Eu que te agradeço. É sempre muito importante a gente falar e deixar as mães bem preparadas. E a beleza dessa mesa maravilhosa, por favor? Oi, Nani. Boa tarde, tudo bem? Essa é uma mesa de chá clássica que nós trouxemos hoje. Que mesa gostosa. Eu e a Mar. Com esse bolo maravilhoso tá de muito pão delícia. de mel, né? E uma mesa clássica mesmo de chá da tarde. Clássica, básica, todo mundo consegue fazer preparar essa mesa, né? Todo mundo consegue montar essa mesa em casa direitinho, bem gostosa, tem lanchinho, fruta, tudo que não pode faltar no chá da tarde. Agora esse bolo tá perdição, né, Van? Não tá? Recheado de doce de leite, olha isso. Doce de leite com pão de mel, hein? Muito bom. Muita perdição. Muito La bom. Dolcella, por isso que é consagrada aí com os melhores pães de mel que existe, né? Não é? Não é? Tô adorando essa mesa, viu? Gostei dessa dica. Trouxe os amanteigados. As pessoas tentam me provocar. O noivo de Marcela Pilão posta uma foto comendo esses amanteigados. os amanteigados, me provocando, falando: Nani Venâncio, estou aqui, sou o noivo de Marcela Pilão, estou degustando aqui os seus preferidos. Tem amanteigados e tem bala de coco hoje. Não tô vendo aqui, porque Aqui esse na bolo tá tão frente, maravilhoso que tem aí bala na de frente. coco recheada de brigadeiro. Perdição, gente, perdição. Van, e pra gente preparar Só uma mesa coisa dessa? gostosa. Então, pra gente preparar Vamos uma dar mesa uma dica. dessa, é um básico, né, ô Nani? Aqui todo mundo pode colocar. A regra básica da etiqueta: garfo do lado esquerdo, faca do lado direito, com a lâmina virada para dentro. Sim. Uma mesa simples. O guardanapo pode ser em cima do prato ou do lado esquerdo junto com o garfo. É uma regra básica. Com essa regrinha, você não erra na hora de colocar a sua mesa em lugar nenhum. Sim. Seja no chá da tarde, seja para jantar em família, para Flores receber sempre os dá uma amigos. leveza na mesa, né? Flores sempre precisa para dar uma vida. Eu adoro essas garrafinhas né? agora, gente. Olha o charme. É uma coisa barata,
que você Sim. consegue ter umas garrafinhas. Olha que Garrafinhas gracinha. coloridas. Isso aqui são dicas para você montar aí na sua casa, viu, Essa gente? é comprada, mas pode até ser uma garrafinha de De suco, leite de coco. de leite de coco. É um detalhe que a dona de casa pode deixar a mesa bem E fica charmosinha. super bacana, bem bonito. Um chazinho gelado, porque tá muito quente, né? Sim. Tá muito calor pra gente tomar café. Sanduichinhos, Sanduichinhos, as delícias da amanteigados, pão de Mar. queijo. E uma torradinha com geleias. E Juntou fruta, Vanessa, né? pare, E fruta, né? com Marcela Pilão com La Dolcella Doces, perdição. Pronto. Em resumo, me socorre, doutora. Tudo bom? Difícil. Tá difícil nessa mesa, Tá né? difícil. A gente fazer pauta em mesa é complicado com essas delícias. Mas, ó, você é a convidada, viu? Fica à vontade, você pode degustar à vontade. Doutora, como que a gente pode entender, primeiro assim, vamos num beabá bem simples para dona de casa, mamãe, a gente entender o que é dislexia, o que provoca dislexia, quando que ela surge na vida de uma criança e como que nós, pais, podemos entender. A dislexia é um transtorno de origem neurológica. Na verdade, a gente só consegue identificar a dislexia depois do processo de alfabetização. Tá? É um diagnóstico que não pode ser feito unicamente por um profissional. Não existe nenhum exame de imagem, exame de sangue, nada disso que detecte a dislexia, e sim um exame clínico. Então, para o diagnóstico da dislexia é necessário uma avaliação fonoaudiológica, uma avaliação neuropsicológica, e alguns aspectos dessas avaliações são fundamentais para a gente realmente classificar o quadro como dislexia ou como qualquer outro transtorno de aprendizagem. Então, o disléxico normalmente é uma criança ou um adulto, porque muitas vezes o diagnóstico vem tardiamente, com inteligência normal ou acima da média. Né? Tanto que a gente tem uma série de grandes gênios que são disléxicos, que foram disléxicos. Né? Einstein, Walt Disney, atores importantes, são disléxicos e que tiveram que superar essa dificuldade, que basicamente é uma dificuldade de decodificação na leitura. Ele troca, né? Como que é? Na verdade, assim, nós lemos, começamos a ler mais ou menos letra por letra, depois a gente entende que aquele contexto forma uma palavra, e aí a leitura acaba acontecendo de uma forma mais rápida. Então a gente passa de uma rota que se chama fonológica para a rota lexical. O disléxico, ele lê mais pausadamente, como se ele estivesse lendo letra por letra, e ele demora muito mais tempo para decodificar aquela palavra. Então, a lentificação de leitura é a característica principal da dislexia. Surge muito, então, as descobertas, então, na escola, né? Exatamente. Que se confunde com uma série de outras coisas, porque eu sempre brinco que preguiça nunca é diagnóstico. Quando uma criança apresenta alguma dificuldade, é necessário ficar atento, porque ninguém quer ser fracassado. As pessoas todas querem acertar, tanto um adolescente quanto uma criança muito pequena. Então, se há algum sinal de dificuldade de aprendizagem, é necessário um olhar muito cuidadoso e evitar os rótulos, porque, infelizmente... não dá, né? Isso é uma coisa que o bullying lá começa a tratar assim, vai piorar, não é? Sim, porque daí a autoestima começa a cair e a gente tem uma série de outras questões que vão mais para o emocional e acaba, né, distorcendo muito a vida da pessoa. E pode desencadear mais alguma outra enfermidade paralela? Algumas vezes, deve ficar nervoso, né, de não os conseguir quadros de dislexia podem estar associados como comorbidade, né, como uma outra doença de uma agitação que às vezes é caracterizada como uma hiperatividade ou uma desatenção. Né? A dislexia em si, ela não é tratada com medicamento, só com terapia, né? Terapia fonoaudiológica, que vai organizar essa questão da linguagem, né? Vai encontrar recursos para que a pessoa consiga superar essa dificuldade. E, em alguns casos, psicológica, quando existem outros danos aí, né, mais provocados difícil, né? no Porque emocional. para uma criança já é complicado. Esse período de escola é um período crucial, Muito né? difícil. Onde as crianças, né, até mesmo com maldade, sem maldade, acabam fazendo crianças são cruéis, bullying, são em cruéis, determinados né? momentos da vida. Isso que eu tô falando, aí fica mais complicado. Me diga uma coisa, é um tratamento demorado? Como que é o processo? O tratamento, na verdade, o disléxico vai ser disléxico para sempre. Para sempre? Para Sim. sempre. Então, assim, esse diagnóstico é um diagnóstico que vai
acontecer a Acompanhar. vida inteira. Só que as dificuldades podem ser minimizadas. Então, o tratamento ele vai garantir que a pessoa consiga alguns recursos para poder superar essa dificuldade. Né? Hoje em dia existem leis que garantem algumas questões, até, por exemplo, para fazer um vestibular. Então, o disléxico tem direito a um leitor de prova, porque como ele demora muito tempo para ler, então, no vestibular, por exemplo, é possível solicitar. Acho que na escola comum também tem essa questão, Esse não acompanhamento. tem? De TDAH e dislexia sim. pode ter um acompanhamento, A gente né? tem desde 2015 uma lei muito importante, que é a Lei Nacional de Inclusão, e as escolas precisam estar muito atentas, né? Porque não é mais se eu quiser fazer. Existe uma lei que garante os direitos das crianças com algum tipo de dificuldade. Né? No caso, a dislexia é uma dificuldade importante. Ela consegue acompanhar? A criança consegue acompanhar? Sim, porque na verdade assim, colegas. são crianças muito inteligentes. O que é necessário são mudanças de estratégia, de recursos. Então, às vezes, a criança não consegue dar uma resposta adequada por escrito numa prova, mas se ela fizer uma prova oral, ela é Oral, ela vai bem. fantástica. Né? Às vezes, o professor tem passa alguma coisa por escrito, se ele der um vídeo ilustrativo, se ele der alguma coisa, usar um recurso visual, pode ser muito mais significativo para aquele aluno memorizar, para guardar e para aprender, né? Porque eu acho que a função da escola é ensinar, né? E nós, como pais, em casa, a gente tem como ajudar também? Sim. Porque a gente deixa muito tudo hoje para a escola, para os professores cuidarem. Então, e nós, eu acho como que o pais? primeiro momento é entender o que de verdade acontece com a criança. Entender qual é a dificuldade, ouvir a criança, porque eles, às vezes, se fecham na própria dificuldade. Então, dar ouvidos, entender o que acontece e aí ajudar. Porque, às vezes, a criança, na hora de estudar para uma prova, ela precisa simplesmente que o pai ou a mãe leia a matéria para ele. Porque ele vai ter uma dificuldade tremenda de ler aquela matéria, mas se a família ler, se ajudar, se fizer alguns recursos como mapas mentais, mapas conceituais, fazer alguns esqueminhas para as crianças poderem memorizar melhor aquela matéria, com certeza ele vai se dar muito bem na prova, porque são crianças que não têm nenhum comprometimento cognitivo, são muito inteligentes. E o impacto na vida profissional, na vida adulta? Mas Quando- acompanhando por exemplo, tendo acompanhamento, você consegue controlar, amenizar? Como que Sim. torna? O diagnóstico, quanto mais tardio, pior, né? pior, porque daí a pessoa já vai carregando durante a vida alguns estigmas muito complicados. Quando a criança é muito pequena e faz esse diagnóstico, ela vai criando vários recursos e assim, não tem por que ela ter dificuldades ou de não ter uma carreira brilhante, tanto que a gente tem aí grandes gênios que são disléxicos. Então, a dislexia, ela não é um limitante na vida profissional de ninguém. O que a gente precisa realmente é olhar os primeiros sinais, fazer um diagnóstico adequado, bem feito e um tratamento que vá favorecer para que essa pessoa encontre recursos para a vida, na verdade, Bom, para a né? vida. Hoje tem vocês, a fonoaudiologia vem muito a ajudar, né? É o que a gente pretende, né? A nossa A ciência... fono ajuda em tudo, né, gente? A gente, quando vai estudar para artes, formar para ator, a primeira coisa que a gente tem é uma professora, uma fono orientando. E quando se trata de linguagem, né? Porque a gente pensa, a fono só cuida de fala. Não. Fono cuida de linguagem. Linguagem é estrutura de pensamento, é expressão. Essa expressão pode vir pela fala, pela escrita, pela leitura, por uma série de outras de formas, né? Orienta tudo, forma a gente em tudo. Eu tive Exatamente. formação de fonoaudiologia porque é fundamental em tudo. Pessoas, empresários, pessoas que têm dificuldade de falar em público, pessoas que têm dificuldade com a voz, com o som, com a altura, atores. Então, a gente depende, né? Com certeza. Sempre. Nossa, estudei anos. Tem muitas coisinhas que a gente, se observar cedinho nas crianças, quem corrige é um fonoaudiólogo. Sim. Né? Se a gente for pensar especificamente no caso da dislexia, as crianças muito pequenas na pré-escola, por exemplo, que têm dificuldades de espaço, que têm dificuldades de esquema corporal, de organização, esses são sinais, Alguns sinaizinhos são sinais que a gente precisa ficar bastante atento, né? Questões temporais, não conseguem organizar muito bem o tempo, né? As coisinhas, os brinquedos. Isso, espaço, são desorganizados no corpo, fazem desenhos
que ainda não correspondem aos desenhos que as crianças da mesma faixa etária, são sinais muito significativos que é necessário uma atenção, né? E assim, eu acho que o professor da educação infantil tem que ser muito bem qualificado para poder estar atento e identificar essas questões o antes possível, né? Então, um dos trabalhos da fonoaudiologia também é investir na formação desses profissionais, para que eles consigam identificar e ajudar essas pessoas, porque são pessoas brilhantes, brilhantes. Maravilhosa. Você pode deixar pra gente alguma rede social, algum contato? Sim, a gente tem um site, que é o www.zambotti, Z-A-M-B-O-T-T-I, e Duran, DURAN.com.br, rede social Zambotti Duran Fonoaudiologia, no Instagram também nós estamos assim. Obrigada, viu? Volta mais vezes. Obrigada mesmo, sempre bom. Adoro o fono. Nessinha, vamos passar as redes sociais também para a gente poder aprender contigo. Claro. Decorar mesas e mesas fantásticas, temas lá, e temas tem poderosos. Um monte de dica lá no meu Face, Vanessa Ramos Pari, e no Instagram também, @Vanessa Ramos Pari. Quem tiver dúvida, quiser mandar uma pergunta, tá aberta lá as redes sociais, tá bom? Certo. Fique aqui à vontade. Meninas, vou dar um recadinho aqui, tá? Fica à vontade. Pode degustar, amada. Pode ficar à vontade, gente. E aí eu faço a pergunta para você. Você já viu a novidade da Claro HD TV? Além de te entregar a maior programação em HD com o Now, agora a Claro HD TV vem com 15 mil filmes, séries e desenhos a mais e de graça para você assistir no Now, gente. E é tudo super recente. Assista aí The Walking Dead, Prison Break, The Good Wife, Galinha Pintadinha, Naruto, Dora Aventureira e muito mais. São muitos conteúdos grátis para você e toda a sua família. E não para por aí não, viu? O Now também tem outros milhares de conteúdos, inclusive os filmes que acabaram de sair do cinema. As temporadas completas das séries mais famosas. E até mesmo, gente, os programas de TV do seu pacote que você perdeu. Tudo para você assistir no conforto da sua casa ou de onde você estiver. Pode ser pelo tablet, computador ou pelo celular. É só dar um play e aproveitar. Vamos lá, relembrando, gente. A Claro HD TV com Now tem a maior programação em HD, com 170 canais, sendo mais de 30 em alta definição, para você ver a sua programação favorita nos canais Fox, GNT, Sport TV, Warner, Discovery, Sony, Multishow e muitos outros. E agora vem com 15 mil conteúdos a mais e de graça para assistir onde quiser no Now, gente. Que também tem os lançamentos do cinema, as suas séries favoritas, a programação de canais nacionais, tá? Programas de TV do seu pacote aí de TV para você ver no seu tempo e do seu jeito. E aí você fica pensando, quanto vai sair tudo isso? Então vem a Claro e te surpreende novamente. Prestem muita atenção. Tudo isso por apenas R$ 59,90 por mês. Isso mesmo, é um preço muito bom para muita programação. Não perca tempo, gente. Assine agora mesmo. Aproveita, pega o telefone e liga 0800 004 7079. E tenha todas essas vantagens dentro e fora de casa. Assine Claro HD TV e vem ser gigante. Aproveita que eu vou para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já, porque tem muito mais para você na Tarde Show.